A paz do Senhor, estamos aqui esta noite para darmos continuidade ao estudo de batalha espiritual, né? Na verdade, é guerra espiritual formada de várias batalhas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente não gosta, que é a natureza dos demônios. Mas a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que nós não podemos ignorar os ardis, as estratégias das trevas para prevalecer na guerra espiritual. Então vamos com uma oração inicial através de uma irmã e depois vamos partir para o estudo. Amém? Pai querido e amado, entramos nesse momento, Senhor, na Tua presença, com a pastora Patrícia, pastor Arthur, para que a gente venha, Pai, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da Tua palavra. Sim, Senhor. Para que a gente também venha, Senhor, entender e usá-la. Pai, nos dê nesse momento coração ensinável, uma mente aberta, para entender aquilo que vem do céu, Pai. Usa a pastora Patrícia, Senhor, pastor Arthur, como sempre, Pai, o Senhor usou. Pai, abençoa a vida de cada um deles, da família deles, blinda e protege, Pai, para eles continuarem com esse ensinamento maravilhoso para os teus filhos. Alcança, Senhor, todas as pessoas que precisam neste momento, Pai, desse ensinamento. Jesus. E nos ensina, Pai, nos dê, Pai, condição de aprender e colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Vou pedir que a Maria leia pra gente. Vamos fazer o rodízio de leitura bíblica como a gente sempre faz. Todo mundo participa lendo, inclusive o Lucas que está aqui também. Vamos abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, e a Maria vai ler pra gente. Se quiser, lógico, mas a Maria sempre gosta de ler. Essa daí já é da casa. Amém. Marcos 5, de 1 a 14. Você sumiu, Maria? Tô aqui. 5 de 1 a 14, né? Marcos capítulo 5, versículo 1 a 4. A 14 você falou? 1 a 14, desculpa. Isso, de 1 a 14. Você pode ler, amada. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Isso. É Gerazenos ou Gerasenos? Gerazenos. Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião," respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se no princípio abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi
ver o que havia acontecido. Posso falar primeiro? Pode. Olha só. A primeira coisa interessante que eu fui aqui marcando é no versículo 5. O espírito, todo mundo sabe que esse homem ele estava possuído por um espírito imundo que levava ele a andar num lugar fúnebre, né? Que é entre os sepulcros, geralmente lugar que lembra a morte. Mas o que chama atenção é que no versículo 5, ele além de gritar, ele se cortava com pedras. Então, a possessão maligna leva à autodestruição física, emocional e mental. Então, o espírito maligno, quando possui um ser humano, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir como um todo. Porque no momento que ele pegava pedras e se cortava, não era algo só físico. É porque aquele espírito imundo estava tirando todo o valor que aquele homem tinha de si mesmo. Então ele não só se feria fisicamente, mas aquilo era uma expressão de que ele estava se ferindo como um todo. É verdade. Também nós vemos que no versículo 7, quando Jesus havia falado para aquele espírito maligno sair daquele homem, ele falou, não me atormentes. Jesus ali estava como homem, e o fato dele falar, sai deste homem, ele estava atormentando o espírito maligno, que na verdade eram muitos, né? Tinha o líder, né? Mas tinham outros também possuindo aquele homem. E hoje, a expressão de Jesus Cristo aqui na terra é a igreja. Ora, se Jesus atormentava o espírito maligno naquele homem mandando sair, a presença da igreja expressando Jesus, vivendo em santidade, antes mesmo dela abrir a boca para mandar sair, só em ela chegar, ela já atormenta. Eu já contei, mas vou contar de novo uma experiência que eu tive que marcou minha vida, acho que foi um pontapé inicial na minha vida espiritual, a nível de guerra espiritual, foi quando eu estava trabalhando com meu pai na Rua do Senado, lá no centro da cidade. E eu emitia nota fiscal, né? Eu trabalhava como secretária do meu pai e do meu tio. E eu tinha carro nessa época. E sempre quando eu passava de carro, eu já era casada. E que eu passava de carro, eu via lá o centro de... Estou no YouTube, o centro de uma certa religião. Que vocês sabem qual é, né? Com batuque, vestidos de branquinho, rodando, é nesse estilo. E aí aquilo me incomodava pelas vidas, porque as vidas ficavam sentadas assim em banco esperando receber atendimento, né? E aí um dia eu estava emitindo nota fiscal e o Espírito Santo falou assim comigo, vai lá. Eu falei, pai, eu vou ali e já volto. Tá ok, minha filha, vou ali e já volto, né? Aí fui lá. Aí estava manifestando o espírito de Pombagira. Tava lá o pai de santo recebendo as pessoas. Amor, é inevitável. E aí, eu sei que quando eu entrei, eu senti o ar rarefeito. Sabe aquele ar pesado que você pode até pegar de tanto espírito maligno no lugar? E quando eu entrei, a moça que estava manifestando Pombagira parou, o pai de santo parou, houve um silêncio. Quando eu entrei, eu não, os que entraram comigo também, né? Porque entrei eu e uma legião de anjos. Quer dizer, é luz entrando nas trevas. E quando entrei, aí o pai de santo chegou assim, vem cá, pra mim. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, bebe isso. Falei assim, não bebo. Aí a Pombagira começou a manifestar, eu fica quieta. Aí ela paralisou. Aí eu falei, e agora dá licença. Comecei a distribuir panfleto lá dentro sobre Jesus. Comecei a pregar Jesus para as vidas que estavam ali. Um monte de... falando que aquilo era uma mentira. E o pai de santo parado, assim, olhando para mim. E aí um monte de gente se levantou e foi embora. Certamente Deus queria evitar salvar algumas vidas ali de ficarem endemoniadas. E quando aí eu falei, bom, agora serviço pronto, vou embora. Quando eu fui embora,
Aí a pombagira começou a se manifestar e falou assim: eu vou colocar fogo lá na UERJ, porque à noite ia ter seminário de batalha espiritual lá na UERJ, na nossa igreja local. Eu não falei nada, vi como é que os espíritos malignos se comunicam. Aí eu virei tomada pelo espírito e falei assim: é meu Deus que vai colocar fogo aqui. E fui embora. Uma semana depois, no noticiário, na época ainda se via Globo, né? Que agora não dá mais, mas nessa época ainda dava para ver, RJTV. Local, na Rua do Senado, pega fogo e tudo é destruído. Pegou literalmente fogo. Então, o mundo espiritual, ele é mais... Eu só contei isso para mostrar que o mundo espiritual, ele é mais real do que o natural. Isso eu tinha menos de 1 ano de convertida quando enfrentei essa situação. Então não era casada ainda. Não, então Foi em 89. a gente ainda ia casar, né? Isso. Eu ainda tinha, nós ainda íamos casar, isso mesmo. Então eu não era tanto tempo de convertida, né? Mas para mostrar que Deus pode usar quem Ele quer. Mas lembre-se, teve uma direção. Então eu vou sair por aí, porque também vou contar também o errado. Aqui é a pastora que conta os certos e os seus erros também. Novinha convertida, cheia de entusiasmo, eu e uma amiguinha chamada Alain, uma irmã em Cristo chamada Alain, achávamos que podíamos fazer o que queria. E aí pegamos um bêbado no meio da rua e levamos para uma sala da UERJ, que resolvemos que iríamos orar por ele para expulsar os demônios dele. Só que Deus não mandou fazer isso. A gente fez por nossa conta e risco. E nós apanhamos de demônio. Fisicamente, sabe? O cara bateu, Deus deu uns tapas na gente. E Deus não fez nada, porque tipo assim, eu não mandei vocês fazerem. Eu também vou contar um caso. Então eu estou contando o caso para mostrar que batalha espiritual não se brinca, tem que ser feita debaixo da direção de Deus e tem que ter posicionamento. O nosso posicionamento de santidade, de entrega, de busca, de leitura bíblica é que vai atormentar as trevas. Fala, pastor. Eu também me lembro de uma situação, né, só para ilustrar, em que eu fui convidado, juntamente com o pastor, né, que me discipulou para me tornar um verdadeiro servo de Deus, a expulsar um demônio de uma pessoa. E lá fomos nós, né, orando pela pessoa, só que aconteceu muitas coisas lá. A gente chegou lá já uma tarde da noite, acho que era 9, 10 da noite, e lá estávamos nós tentando expulsar demônio de 9 da noite até umas 3 horas da manhã. E a mulher só falava a seguinte frase: chope cigarro, chope cigarro, chope cigarro, chope cigarro, chope cigarro, espírito de pleura, espírito de pleura. É o que ela falava o tempo todo. E o pastor expulsando o demônio, daqui a pouco o Espírito Santo falou no coração dele: isso não é espiritual, é psicológico ou psiquiátrico. Não era demônio. E aí a gente perdeu um tempo enorme tentando expulsar um demônio inexistente numa pessoa que estava com uma síndrome esquizofrênica ou psiquiátrica lá, que ninguém sabia identificar. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade no sentido Exatamente. de identificar, pedir a Deus discernimento, de saber o que é demônio e o que é puramente e o que emocional. É psiquiátrico. E outra vez também fomos convidados aí numa casa onde havia um ambiente ruim lá, mas dessa vez tinha demônio mesmo na casa. Estava escondido assim, perto do teto, a gente viu, expulsou o demônio, né? Então, nessa hora, peça discernimento a Deus para que Ele possa te dar a direção, né? Exatamente. Então, ainda nesse texto de Marcos 5, de 1 a 14, muito interessante é que você vê no versículo 10 que esses espíritos malignos, o líder deles, que estava neste homem, implorou para Jesus. Ele implorava Jesus para que ele não saísse daquela região. Aqui tem 2 ensinamentos. Primeiro, nem Satanás, nem os demônios estão acima de Jesus. Então não tem lugar para medo. Eu tenho medo dessas coisas. Não. O amor de Deus lança fora todo medo. Eles é que têm medo da gente. Se nós nos posicionarmos com autoridade, santidade, submissão, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, você tem que estar submissa ao Senhor.
cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia todo dia, orando, porque não se entra despreparado na guerra. Mas, assim como ele implorou a Jesus, ele tem medo da gente também. Ele reconhece que a igreja é a noiva de Cristo. Ele reconhece que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Não se deve usar isso com arrogância. Eu sou a noiva. Eu sou a tal. Eu nem preciso orar muito. Basta dar um peteleco, não. Porque ele é um psicólogo milenar. Se tem um psicólogo pro mal, é Satanás. Então, a gente tem que entender que nós somos mais que vencedores. Mas o equilíbrio disso não podemos ignorar os ardis de Satanás. O equilíbrio está, sou vencedor, mas é guerra. O diabo já foi vencido, mas ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Os demônios já foram vencidos, mas ainda não estão lá, ainda estão atuando aqui. Então não brinque de guerra. Né? E o mais interessante aqui também é que ele não queria sair da região. Isso nos ensina que existem espíritos regionais. Exatamente. Já viu que, por exemplo, um lugar que ninguém sabe explicar é o Triângulo das Bermudas. Certamente tem principados nesse triângulo. Para afundar tanto navio assim. É verdade. Inclusive, quando eu era criança, fizeram a besteira de me deixar na sala para ficar vendo filme de terror, né? E aí o nome do filme era O Triângulo do Diabo. Meu Deus, eu acho que eu nunca fiquei tão traumatizado na minha vida vendo um filme daquele. Outra coisa, já que estamos falando sobre demônios, evitem ver filmes de terror. É um portal para os demônios entrarem na sua casa. Eu gosto muito de filmes. Se você ver minha coleção de DVDs, eu tenho mais de 200 DVDs aqui só de filmes. O que acontece? O filme de terror é uma categoria diferente de ficção científica, diferente de ação, de suspense, de drama, de romance, de filme de guerra. Por quê? O filme de terror, né, que as pessoas valorizam tanto, ele lida com seres espirituais reais. Por exemplo, O Exorcista. Por exemplo, O Bebê de Emily Rose, ou sei lá, A Expulsão. Poltergeist. Qual é o problema com esses filmes, pastor? Arraste-me para o inferno. Exatamente. O problema dos filmes de terror é que eles lidam não com ficções, mas eles lidam com seres reais que existem. Nós já tivemos uma vez que expulsar demônio de uma pessoa, né, que tinha na casa dela uma coleção de filmes de terror. E ela acabou ficando oprimida, né, possuída. E, inclusive, a minha esposa, quando esteve lá na casa dessa pessoa, existiam. Ela conseguiu ver com olhos abertos espíritos malignos na casa. Então, evitem ver filmes de terror, por favor, porque você está trazendo e abrindo um portal espiritual para dentro da sua casa. E não é só filme não, tá? Tem desenhos de terror. Exatamente. Tem programas infantis de terror, né? O inimigo conseguiu enganar direitinho com o tal Harry Potter. O bruxinho tão bonitinho, bonitinho das trevas, veio diretamente do inferno, né? O Harry Potter, apesar da inocência do filme, né? Bruxaria. É bruxaria. E o que acontece? Foi uma atacada muito inteligente de Satanás você lidar com um bruxinho do bem que ataca os bruxos do mal, né? Como Voldemort, que é o nome que tem no filme, né? Voldemort e outros mais. Então você está lidando com coisas reais, né? Com feitiçarias e com coisas. Vários pastores já falaram sobre esse assunto, né? De que isso é uma iniciação ao misticismo, ao esoterismo e à feitiçaria. Como pode existir bruxinho do bem se em Apocalipse fala que, dentre outras citações, feiticeiros não entrarão no reino dos céus? Pois é.
Se está lá em Apocalipse, os feiticeiros não entrarão, não viverão eternamente com Deus, como é que pode existir bruxinho do bem? Então é uma jogo. Você vê como o diabo ele é um psicólogo milenar. Ele floreia o pecado, pinta de rosa, pinta de azul, joga purpurina e encanta todo mundo. Isso. Diferentemente, as Crônicas de Nárnia, você pode ver sem problema nenhum. Exatamente. Porque é uma metáfora da Bíblia Sagrada. Exatamente. Você vê a Bíblia na Crônica de Nárnia. Você vê contando, né? O Aslan é Jesus. Crônicas de Nárnia é como se fosse o Novo Céu e Nova Terra, onde tudo é perfeito. Então é um paralelo a nível de simbolismos, né? Assim como a Bíblia é cheia de simbolismo. Quando fala lá que nos últimos tempos nós veremos gafanhotos com cauda de escorpião sobre a terra, quem é literal vai achar que vamos ter gafanhotos enormes andando com cauda de escorpião, quando na realidade já vimos que são espíritos malignos, né? Trazendo veneno, princípios morais venenosos, princípios malignos sobre a terra. Então, assim como até Apocalipse é cheio de simbolismo, esse Crônicas de Nárnia apenas fez um paralelo simbólico, né? Sobre a Bíblia. Então, o terceiro então que eu vi, eu chorei muito, porque chega um momento que o Aslan fala para aquela, esqueci sempre o nome dela, já tá até Lucy, né? A Lucy, que ela fala assim, eu não vou te ver mais, porque ele vai entrar, tem a onda, né, tem a água, e ele vai entrar para ir pro outro lado. Aí ela abraça o Aslan e fala assim, eu não vou te ver mais, assim, você vai me ver de novo, mas aqui, na sua terra, no seu mundo, você me conhece por outro nome, que é Jesus, né? Você me conhece por outro nome, mas você vai voltar a me ver. Aí eu desabei, né? Porque é muito lindo, muito lindo. Então vamos lá. Então, aqui na apostila fala o seguinte. Página 40, né? Eu creio que a Márcia Denise não tem, mas ela ouve. É um espírito sem um corpo. Então, esse espírito imundo que está... Espírito, demônio não tem corpo. Ele entra, ele toma forma. Ele pode tomar a forma de um animal, ele pode tomar a forma de um ser humano, ele toma a forma, porque ele é um espírito, anjo, né? de um anjo. De luz, né? Um anjo de luz, ele pode até se transformar em anjo de luz. Acho que foi você também que deu o exemplo do objeto, do ventilador também. Né? Exatamente. Ah, sim, é verdade. Pode possuir um objeto também. Isso, eu já enfrentei um cachorro com olho vermelho. Eu tava no momento, você vê como ele não respeita, o inimigo ele não respeita. Eu tava lá em Teresópolis, nunca me esqueci disso, adorando ao Senhor no meio da mata, para variar, que o meu negócio é a mata, né? Eu adorando ao Senhor no meio da mata, adorando ao Senhor, daqui a pouco eu olho pro lado, um cachorro enorme. Eu tava sozinha, fisicamente falando, né? Provavelmente tava cheio de anjos ali, com o olho vermelho, que nem aqueles de filme. Vermelho. O olho vermelho, espumando, latindo para me atacar. Ah, eu já tava ali cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus, o cachorro cai, sai, foi embora. Entendeu? Então era um espírito maligno usando. Ele usa o que ele quer. Ele não entrou nos porcos e não fez os porcos caírem. Então, eles tomam a forma, né? Então, o espírito, ele não tem corpo, ele usa um corpo. Mas ele tem uma mente, um raciocínio e uma vontade. É verdade. Por isso que não se pode brincar de guerra. Quando eles fizeram um complô, por quê? Satanás era querubim, né? Um querubim responsável pelo louvor e pela glória, pelo louvor e pela adoração diante do trono. E os anjos, os demônios eram anjos. Só que Satanás, ele resolveu que ele tinha que ser maior que Deus. E um terço dos anjos se uniram a ele para fazer um complô contra Deus e foram expulsos do céu. Se eles resolveram e fizeram esse complô é porque eles têm mente. É verdade. Eles têm raciocínio e eles têm vontade. Né? Os demônios também têm emoção, eles sentem raiva e eles creem. Vamos lá, como a Márcia Denise orou primeiro, depois eu vou botar para ler. Você pode ler pra gente, Fabiana, Atos 19? A gente vai até 8 horas, né? Atos
Atos, capítulo 19, de 13 a 16. Ó, vocês podem falar, perguntar, isso é estudo, tá? Atos 19, 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, os chefes do sacerdócio dos judeus. O espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Meu Deus. Aqui é muito sério, né? Você querer enfrentar demônios sem intimidade com o Senhor, sem estar lendo a Bíblia, sem estar orando, sem estar se enchendo do Espírito Santo, vai dar ruim. Porque o inimigo sabe quem você é. Paulo eu conheço. Jesus também você, quem é? Ele é capaz de jogar na tua cara, ó, tu não lê Bíblia, só frequenta culto. Tu não busca Deus. Tu não ora. E agora quer vir contra mim? Só que não. Porque é pelo sangue de Jesus primeiro. Mas eu estava até digitando hoje, lá em Apocalipse fala que eles venceram o maligno com 3 atitudes. Primeiro, o sangue do Cordeiro, que fala de ser salvo. Porque se você não for salvo, não tem o restante. Segundo, porque davam testemunho. Se davam testemunho é porque liam e viviam a palavra de Deus. E terceiro, porque amavam mais a Jesus do que a eles mesmos, prontos para morrer por amor a Cristo. Então não é só o sangue. Primeiro é o sangue, mas você tem que estar cheio da palavra e vivendo ela, e tem que estar apaixonado por Jesus ao ponto de até morrer por ele. A autoridade é dada àquele que nasceu de novo, né? Se eu apenas frequento o templo, mas eu não nasci de novo, isto é, não entreguei minha vida a Jesus, eu não tenho autoridade nenhuma para expulsar um demônio. A autoridade só é dada àquele que nasceu de novo. E que busca o Senhor todos os dias. Exatamente. E aí, você vê que os demônios aqui se manifestaram. Eles falaram, olha, viu como é que eles têm inteligência? Olha só, eu conheço Paulo, conheço Jesus, e vocês que estão querendo me expulsar, quem são? Não conheço, não. Não tem autoridade Vocês espiritual. não têm autoridade espiritual, não. Quer dizer, se os demônios como falaram isso para ele, é porque eles têm raciocínio, né? E eles bateram neles. Então, eles certamente estavam se manifestando através dos endemoniados. Então, eles têm vontade. Na verdade, a vontade contínua dos demônios em relação a nós é nos matar. Ele não quer só que você chore. Ele não está nem aí se você vai chorar. Ele quer te destruir. Se for através do choro, porque do choro pode vir o suicídio. Se for através da depressão, que vai te paralisar. A intenção do inimigo não é que você fique depressivo. A intenção do inimigo é que a depressão te paralise. A intenção do inimigo não é que você chore ou fique desanimado. Ele quer te levar ao suicídio. Não importa o que ele use, ele quer alcançar o objetivo final. E por isso que a palavra fala, vigiai e orai. O inimigo anda ao derredor procurando quem possa devorar. E ali foi escrito para a igreja. Então, não dá, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, não dá para brincar de guerra. Né? Então vamos lá. Já lemos Atos 19, 13, 16. Pastor, você pode ler Lucas 8, 26 a 34? Sim. Lucas 8, de 26 a 34. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros.
Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Isso é forte. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Você vê que nós lemos Marcos contando de uma maneira, Lucas conta a mesma coisa, mas dando outros detalhes muito importantes, né? Lá quando nós lemos em Marcos, falou que o demônio, ele só gritou. E aqui Lucas já conta que ele não só gritou, mas ele se prostrou diante de Jesus. Porque os demônios, eles têm que se prostrar diante de Jesus. Jesus está acima deles. E olha que aqui Jesus estava na condição humana. Agora então, que ele está coroado de glória, sentado no trono, deu mais ruim ainda para os demônios. Agora, olha interessante que o pastor até mudou a voz e que eu também vi. Os demônios levavam este homem para lugares solitários. E uma frase que eu aprendi numa pregação do pastor Paulo, que foi o responsável por nos criar no Senhor, né? Ele falava: o inimigo isola para abater. O inimigo não quer isolar para você ficar sofrendo, ele quer te isolar para te abater. Porque sozinho fica mais fácil de ser abatido, de ser afligido e dele alcançar o objetivo. O ser humano não foi criado para andar só. Você tem que ter sempre alguém do teu lado. Lógico que vão ter momentos. Até o apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele não ficava sozinho. Lucas estava sempre, ele fala: eu agradeço o irmão Timóteo, a Lucas, a fulano que está sempre comigo, que trazem para mim pergaminhos, que trazem para mim roupa, né, que acalentam o meu coração, né, vocês são a minha alegria. Até o apóstolo Paulo não ficava na prisão sozinho. É lógico que há momentos na vida que nós passamos sozinhos, mas não sozinhos, o Espírito Santo está conosco. Mas em sua maioria, Deus, ele levanta pessoas para estar conosco. Porque ninguém foi criado para estar sozinho. E o que o inimigo quer é nos levar a lugares solitários. Isto é, ele quer nos convencer o pior. Ele não só quer nos afastar das pessoas que Deus quer usar para as nossas vidas, como ele quer nos convencer que até o próprio Deus nos abandonou. Que nem o Espírito Santo está mais com a gente, que nós estamos totalmente sozinhos. O que é uma grande mentira, porque ele é o pai da mentira. Porque o dia que a gente se convencer de que nem Deus se importa mais conosco, aí vai ficar muito difícil. Né? E isso aí já é o estágio avançado. É convencer o cristão, porque o ser humano não crê em Deus sem Jesus, né? Mas aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, o inimigo quer convencê-lo no momento da dor, da luta, de que Deus não se importa, de que Deus o abandonou. E quando ele convence, aí se torna um alvo muito fácil, né? Você vê como o espiritual anda junto com o emocional e com o mental. Não dá para desassociar. Ah, não, eu trato só o emocional. Não, você tem que se preparar para tratar mente, emoção e espírito. O ser humano, ele é espiritual e corpo. Não tem jeito. Não só tratar, mas dar uma continuidade, né? Depois a gente vai ver isso, que a questão não é só expulsar o demônio, discipular, porque a casa vazia pode ser
um repositório de espíritos malignos piores ainda, né? Além de expulsar, a pessoa precisa efetivamente se converter, entregar a vida a Jesus Cristo, porque senão, o que vai acontecer? Ali, depois vai ser pior Do que antes. Márcia, você pode ler pra gente, se você quiser, querida, em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Depois tem que explicar direito esse versículo aí. Tiago 2, 19. Tiago 2, 19. Fica na outra Bíblia, só um minutinho, que eu sei que vocês gostam da outra. Não, né? pode ler. Não, pode ler. Pode ler. Outra agora. Pode ler, filho. Não se preocupa com isso, não. Pode ler na sua, filha, não tem problema não, é tudo igual. As traduções são diferentes, mas não tem problema. É o 19. A situação é bem diferente. É Timóteo? Não, Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Opa. É o dela. Que há um só Deus. Fazes bem. Fazes bem. Também os demônios o crê e conhecem. Mas, homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? É só até aí. Até aí. Veja só. Até os demônios sabem que só existe um Deus. E o ser humano, em sua tolice, adora deuses. Até os demônios sabem que só existe um Deus. Né? Então, e aí eu quero chamar a atenção para isso. Os demônios creem. Os demônios têm fé que Deus existe. Apenas eles querem lutar contra Deus. Mas eles sabem que Deus é real. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Jesus existe. Eles sabem que o Espírito Santo existe. E vou mais adiante. Os demônios têm mais fé do que muito ser humano. Só que a fé é veiculada para o mal. Mas eles sabem da existência de Deus. Eles sabem quem nós somos e eles sabem aqueles que só fingem que são também. Tanto é que aquele pessoal apanhou deles, né? Os demônios, então nós vimos que os demônios não têm corpo, eles usam um corpo, mas eles têm uma mente, têm um raciocínio, têm uma vontade. Os demônios têm emoção, sentem raiva, eles creem. Os demônios falam e sussurram. Eles têm voz. Eles têm voz. Vamos lá? Maria pode ler pra gente... Lucas. Lucas, Marcos 9... 17 a 29. Chega aqui pertinho, tá, amor? Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 29. A 29. 17 a 29. Isto, amor. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogá-o no chão. Ele espuma pela mão. Ele espuma. Ele espuma. Tá no 18. Sim. Onde é que apanha? Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-no o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino.
Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podemos fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aí. Nós lemos esse texto todo para mostrar claramente como os espíritos imundos eles reagem, né? Aqui mostrou claramente em Marcos 9, de 17 a 19, mostrou primeiro que ele causou uma convulsão no menino. A 29, né? O versículo 20, né? Que eu chamo a atenção de coisas assim pontuais. Causou uma convulsão. Então, por exemplo, existe a epilepsia? Existe. O meu filho já até teve, tomou remédio, ficou curado. Então, essa história de dizer, quem tem epilepsia porque está endemoniado, meu filho nunca foi endemoniado. A epilepsia foi uma sequela de uma prematuridade extrema. Por isso que a igreja ela tem que amadurecer nesse ponto, ao ponto de ter sensibilidade para ver quando é algo só físico e químico ou quando é algo espiritual. Então você vai dizer, esse câncer sempre é demônio. Uma irmãzinha agora conhecida da Fabiana teve câncer de intestino e operou. Ela está endemoniada? Não. Todo doente está endemoniado. Mentira! Isso é uma grande mentira. Isso é mentira de triunfalista. Cristão fica doente, cristão morre, cristão é atropelado. Cristão desmaia. Cristão chora. Cristão se tranca no quarto e me deixa-me em paz durante 2 dias e ninguém fala comigo. Isso é normal, isso faz parte. Entendeu? Então falta para a igreja entender que nós ainda estamos num corpo corruptível, numa alma bombardeada por este mundo cruel. Então nós precisamos entender isso. Agora, no caso aqui, esse menino teve convulsão porque ele realmente estava endemoniado. No caso aqui ele estava. Era demônio que jogou ele no chão e ele teve convulsão. É verdade. Né? Tanto que ele espumou pela boca. É em cima desse texto que todo mundo fala que quem tem ataque epilético é endemoniado. Graças a Deus o meu filho não era. Eu tenho exemplo na minha casa. Quem conhece o meu filho, dá pra ver que ele não é endemoniado. Então, e teve epilepsia, tomou Tegretol, ele tinha 3 aninhos e meio quando ele teve, foi até 5 anos tomando remédio e ficou curado, Deus curou. Mas no exame dele deu problema de epilepsia, depois ficou curado. Era demônio? Não. Era sequela de uma prematuridade extrema. Então a gente tem que ter, porque eu estou falando isso, porque é cruel o que fazem com os cristãos. Né? É cruel. A religião é cruel. Né? Se alguém que é um homem de Deus não foi curado da epilepsia, porque Deus cura quem Ele quer e quando quer. Aí ele tá lá no culto, cai no chão espumando, é demônio. Eu passei por uma situação dessa. Eu passei por um período chamado síndrome neurovegetativa. Distúrbio neurovegetativo. Há muitos anos atrás, tomei até muito remédio, tomava até fluoxetina. Já uma mulher de Deus. E foram 2 anos, né, mais ou menos. E eu tinha momentos em que eu desmaiava consciente. O meu corpo parava.
Mas Tava a minha. de olho fechado. De olho fechado, mas eu tava Chorando, né? ouvindo tudo que as pessoas estavam falando. E aí eu fui pra igreja, uma igreja local lá em Maricá, que eu não vou dar o nome pra não expor, né? E lá eu tive. E o Zé Arthur não tava ainda, daí eu fui na frente. Aí eu tive que cair no chão, porque o meu corpo desligou. Essa tembrineza legislativa, o corpo desliga, mas a mente continua. E eu tava ouvindo. E os irmãos começaram a impor as mãos em mim, expulsando o demônio. Sai dela, demônio! Quando o Zé Arthur chegou, já viu aqueles desenhos que tem um monte de urubu em cima da carniça e que você sai espantando? O Zé Arthur, quando chegou lá, sai de cima dela, saiu tirando todo mundo. Zé Arthur ficou com uma raiva na hora de ver a ignorância do povo de Deus. Expulsando o demônio da líder do Ministério Infantil. Eu não entendo isso, entendeu? E eu tava doente, era doença no sistema nervoso que depois foi curado. É verdade. Então há uma crueldade na igreja por causa de o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. Falta maturidade. Maturidade, exatamente o que você falou. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Você vê muita gente aí fugindo de estudo bíblico nas igrejas, né? Você vê muita gente aí fugindo da escola dominical. Você vê muitos locais onde a palavra de Deus não é valorizada. É colocada no último momento do culto, aqueles 10 últimos minutinhos, tem uma palavrinha pequenininha, porque o povo está cansado e tem que ir embora para casa. Então a gente vê uma imaturidade muito grande no meio daquilo que se diz igreja de Deus, né? Quando na verdade isso deveria estar sendo ensinado nas igrejas. Né? Essa área de guerra espiritual que envolve espírito, alma e corpo deveria estar sendo ensinado na igreja. E aí que você vê no versículo 25 que o espírito ele era mudo e surdo. O espírito que estava atuando no menino, ele era mudo e surdo. Então tem espírito mudo e surdo. E ao mesmo tempo o espírito gritou. Então ele causava surdez e mudez no menino, mas quando Jesus veio e expulsou, o espírito gritou e se agitou violentamente. Então você não mostra um espírito maligno inerte. Ah, para que eu tenho que estudar sobre o espírito maligno? Tem que estudar, você tem que entender como ele atua. Ele causava surdez e mudez no menino. Mas ele não era bobo, não. Ele quando Jesus foi expulsado, ele gritou. Cadê a surdez? Cadê a mudez? Ele gritou, quer dizer, ele causa no ser humano, mas ele tem voz, ele sabe o que está fazendo. Exatamente. Entendeu? Ele é ardiloso, ele sabe o que está fazendo. E o ponto-chave é o verso 29, né? Que fala que essa espécie de demônio, esse tipo de demônio, só sai com jejum e oração. Muitos estudiosos dizem que essa parte aí não existe na Bíblia. Mas eu concordo que ela existe. Porque o jejum, ele faz toda a diferença na guerra espiritual. Exatamente. Tem gente que fala que jejum é algo que não se usa mais na Nova Aliança. Tá errado. Se Jesus mandava jejuar, né? O jejum, pelo contrário, é uma das grandes armas espirituais, né? O jejum te leva a uma intimidade maior. Eu concordo com o pastor Luciano Subirá que o objetivo principal do jejum é te levar a uma intimidade e uma sensibilidade maior ao Senhor. Mas não para aí. Porque senão não fala que esses demônios só é expulso pela oração e jejum. O jejum te leva a um patamar mais íntimo com o Senhor para que você use isso como arma de guerra. Exatamente. Né? Maria, você pode ler pra gente Mateus capítulo 12, ainda falando que os demônios falam e sussurram. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso.
Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Meu Deus do céu. Muito ensino aqui, né, Paty? Muito. Quer falar? Fala aí, pastor. Gente, a pessoa, depois que expulsa o demônio de uma pessoa, se ela não se converter imediatamente, não entregar a vida a Jesus e deixar para lá, o que acontece? O ser humano, ele tem um espaço no coração. Ou ele vai servir a Deus ou não vai. Então, se essa pessoa não entrega a vida a Jesus, há 100% de possibilidade do espírito maligno que foi expulso voltar e, associado a esse que voltou, ele trazer outros juntos. Seus comparsas. É triste isso? É triste. Mas a pessoa não se decidiu por Cristo. Por isso, expulsar demônios é importante. Mas, se aquela pessoa não se transformar no discípulo de Cristo, ela vai ser um objeto de mais uma possessão e cada vez pior, cada vez mais brava. Sabe o que me surgiu agora? Você estava falando, pastor, e o Espírito Santo estava falando aqui comigo. Por que fala que a casa encontra a casa varrida, desocupada, em ordem? Agora veio um insight espiritual, nesse exato momento. Por quê? Pastor, eu ia fazer essa pergunta agora. Então vou lhe responder agora. Significa que quando a pessoa se converte, tem que deixar Jesus fazer a bagunça na arrumação dela. Porque para curar, tem que abrir as gavetas, tirar tudo de dentro das gavetas, tem que abrir os armários, limpar as teias, tirar tudo que está escondido embaixo da cama, se possível tirar até o revestimento da parede, abrir parede, que deve ter coisa escondida dentro das paredes. E o Senhor tem que fazer um rebuliço espiritual, emocional, que parece bagunça, mas é uma bagunça para curar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Como a pessoa não se converte ou não se deixa tratar, a casa continua do jeitinho que era, varrida, arrumadinha e desocupada. É por aparência, porque a bagunça está toda escondida. Então, o inimigo chega, nossa, nada aconteceu, tudo continua como antes, varridinho, arrumadinho, do jeitinho que estava, não deixou Jesus fazer nada. Opa, tá pronto para eu voltar. Foi isso que veio no meu coração agora. Porque quando a pessoa se converte, Deus começa a trazer tudo à tona, para curar a emoção, curar a mente, para libertar de hábitos, de costumes, libertar de aprendizados errados. E isso não parece que está bagunçando? Está bagunçando aquilo que você considerava arrumadinho. É verdade. Não é verdade? Muito bom. É isso. Ele estava falando e estava ouvindo essa voz aqui dentro falando, sabe o que significa isso? É isso, 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 isso. É isso, assim, ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. E agora Marcos 5, de 6 a 8, terminando com a Fabiana. E a gente vai parar aí. E semana que vem então a gente continua. E a minha doce ilusão, acho que a gente termina a apostila hoje. É ruim. Então vamos lá. Fabiana, Marcos 5, de 6 a 8, é o último texto hoje. É a repetição do texto. É a repetição do texto? É o mesmo texto? Uhum. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus?" Já leu. Mas pode ler. Que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Até aí. Até aí. É porque mostra Jesus conversando. A gente não tem que, olha só, a gente não tem que bater papo com o diabo, tá? Com os demônios.
Mas você vê Jesus perguntando o nome, então não é errado quando você vai expulsar o demônio de alguém, você perguntar qual é o nome. Até mesmo para ver por que a pessoa está passando por aquilo, porque para ver qual o espírito que está atuando ali. Agora, bater papo, não. Não saio, não saio. Fica naquela... Você não tem que bater papo. Qual é o teu nome? Agora sai. Pronto, acabou. Sem papo, sem conversa, sem troca de ideias. E o pior, nós já até estudamos isso, né? Só trazendo à tona de novo. O pior papo não é nem só quando você está expulsando o demônio. O pior papo é aquele que os demônios querem bater com você mesmo. Né? E geralmente esse papo tá na primeira pessoa. Você tá lá, aí vem assim, você tá meio triste, aí vem aquela frase: eu não sirvo pra nada. Não é você que tá pensando isso. Esse pode entrar no caso do sussurrar? Sussurrar. Ele sussurra na sua mente na primeira pessoa, porque ele não é burro. Se ele sussurrar na segunda ou na terceira pessoa, você vai perceber que é algo que vem de fora. Mas se ele sussurrar na primeira pessoa, eu não sirvo para nada. Aí você tem duas opções. Ou agasalhar esse pensamento como seu e começar a viver de acordo com ele, ou, cheio da palavra, falar: eu sirvo sim, porque quem habita em mim é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não serve para nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele me dá habilidades, ele me dá qualidades, ele que me gerou. Então eu sirvo para muito. É verdade. E em relação a isso, eu aconselho a leitura de um livro, para quem puder, não sei se está esgotado, né? Não sei se faz bem a diferenciação entre espíritos malignos e aspectos psicológicos, mas é um livro chamado Fale a Verdade Consigo Mesmo. Ele é muito bom. Que é um livro que foi escrito por um psicólogo cristão, né, sobre as mentiras que nós agasalhamos e que podem se tornar um desastre na nossa vida. E a única maneira de combater essas mentiras na primeira pessoa, que seriam os sussurros, é cheio da palavra. Porque Jesus, quando ele combateu o inimigo lá no deserto, ele não combateu batendo papo com o inimigo, ele combateu com a palavra. Está escrito, está escrito. Então, muitos demônios, muitos cristãos acabam caindo nas mentiras de Satanás porque não estão cheios da palavra. Por isso que habite ricamente a palavra no coração. Não tem como guerrear contra as mentiras de Satanás com as suas verdades humanas. Tem que ser com as verdades de Deus. Né? Porque o ser humano ele só é feliz quando ele anda as verdades de Deus. Por exemplo, autoestima. Autoestima é curada quando você entende que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se você foi criada à imagem e semelhança de Deus, como é que você pode ser feio? Então Deus é feio? Eu não presto pra nada. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então você está dizendo que Deus não presta, ou que Deus cria aquilo que não presta. Então você está depreciando aquilo que Deus cria. Então, isso, minha vida mudou quando eu entendi isso. Hoje eu curto, e agora eu vou dar uma paradinha aqui. Amém? Isso aí vai pro YouTube, eu vou editar, vai pro YouTube, que o Senhor fale grandemente ao coração de vocês. Aqui terminamos e você é nosso convidado e convidada para continuar estudando semana que vem. Amém? Deus abençoe e fica na paz.